esse caso foi oficialmente arquivado. Nenhum culpado identificado, nenhuma conclusão definitiva apresentada ao público, nenhuma explicação capaz de encerrar o desconforto que ele deixou. O que existe é um documento final dizendo que tudo foi analisado e que não havia mais o que investigar. Mas quando se observa com atenção, quando se conecta cada detalhe com calma, algo começa a incomodar. Há decisões tomadas rápido demais, informações tratadas como irrelevantes sem justificativa clara, e um silêncio estranho em pontos que deveriam ter sido esclarecidos. Hoje, você não vai ouvir teorias, nem suposições externas. O que será apresentado aqui são fatos registrados, dados oficiais e lacunas evidentes que permaneceram após o encerramento do caso. Porque quando uma história termina sem respostas, ela não desaparece. Ela apenas fica esperando alguém disposto a olhar de novo, com mais atenção do que foi permitido na época. Para entender por que esse caso ainda gera tantas dúvidas, é necessário voltar ao início e reconstruir o cenário em que tudo aconteceu. O local não chamava atenção. Não havia histórico recente de situações graves, e as pessoas envolvidas levavam vidas consideradas comuns. Nada ali indicava que aquele ambiente se tornaria o centro de uma investigação complexa. Quando o ocorrido veio à tona, a reação inicial foi de surpresa, mas também de confiança nas autoridades. A narrativa começou a se formar rapidamente, baseada em informações preliminares e comunicados oficiais curtos, diretos e pouco detalhados. Desde os primeiros dias criou-se a sensação de que tudo estava sob controle, de que o caso seria resolvido sem grandes obstáculos. Essa impressão inicial foi essencial para que poucas pessoas questionassem o que estava sendo apresentado naquele momento. Segundo os registros oficiais, a sequência dos acontecimentos começou em um horário considerado comum. As primeiras ações seguiram protocolos básicos, sem sinais aparentes de urgência extrema. Relatos iniciais descrevem movimentos simples, decisões automáticas e respostas padronizadas. Tudo parecia previsível. À medida que as horas avançaram, novas informações foram sendo adicionadas à linha do tempo, sempre como complementos, nunca como pontos centrais. Horários foram anotados, deslocamentos registrados e depoimentos coletados. Essa reconstrução foi organizada de forma a parecer lógica e coerente, mesmo sendo baseada em dados fragmentados, vindos de fontes diferentes e reunidos sob pressão. Ainda assim, essa versão inicial passou a ser tratada como definitiva, sem revisões profundas posteriores. Com a linha do tempo estabelecida, a investigação avançou rapidamente para uma conclusão. A versão apresentada ao público foi técnica, objetiva e cuidadosamente simplificada. As autoridades afirmaram que não havia elementos suficientes para sustentar novas diligências e que os fatos disponíveis não indicavam a necessidade de aprofundamento. O arquivamento foi descrito como um procedimento padrão, resultado de uma análise criteriosa. Relatórios foram finalizados, documentos assinados e o caso oficialmente encerrado. Para quem acompanhava de fora, a explicação parecia razoável. Expressões como ausência de provas conclusivas e inexistência de contradições relevantes foram repetidas, transmitindo a ideia de que tudo havia sido devidamente analisado. O problema é que esse encerramento não trouxe respostas, apenas um fim administrativo. Nenhum esforço visível foi feito para explicar por que certos pontos foram considerados irrelevantes. Não houve esclarecimentos públicos sobre lacunas evidentes nem justificativas para decisões tomadas de forma tão rápida. O arquivamento se apoiou mais na falta de conclusões do que na presença de certezas. E foi somente depois desse encerramento silencioso que algumas pessoas começaram a observar o caso com mais atenção, revisando os registros e conectando informações que haviam passado despercebidas no início. O primeiro ponto que chamou atenção foram os horários. Pequenas variações entre diferentes documentos começaram a aparecer. Minutos que poderiam parecer insignificantes em outras situações, aqui alteravam completamente a compreensão da sequência dos fatos.
Mesmo assim, essas divergências foram tratadas como irrelevantes durante a investigação. Outro aspecto inquietante foi a forma como certos depoimentos foram utilizados. Algumas declarações iniciais continham informações importantes que simplesmente não apareceram nos relatórios finais. Não há registros claros explicando por que esses relatos foram descartados ou deixados de lado. Eles apenas desapareceram da narrativa oficial. Além disso, elementos materiais que poderiam ter sido analisados com mais profundidade receberam atenção mínima. Evidências registradas foram mencionadas apenas de passagem, sem detalhamento técnico, sem contextualização adequada e sem justificativa para a falta de exames complementares. Em investigações semelhantes, esses mesmos elementos costumam ser decisivos. Aqui, foram tratados como secundários. A impressão é que a investigação escolheu um caminho específico muito cedo e, a partir disso, passou a eliminar tudo o que não confirmasse essa direção. Em vez de buscar respostas, passou a reduzir perguntas. Outras falhas começaram a surgir quando se observa o procedimento adotado. Etapas básicas de verificação não aparecem de forma clara nos registros. Não há indícios de reavaliações posteriores, nem de tentativas reais de confrontar informações contraditórias. Informações importantes não foram comunicadas de forma transparente, nem ao público nem às pessoas diretamente envolvidas. O silêncio institucional acabou funcionando como uma barreira, dificultando qualquer questionamento mais profundo. Ao invés de esclarecer dúvidas, a investigação pareceu priorizar a conclusão rápida, como se encerrar o caso fosse mais importante do que compreendê-lo por completo. Com isso, algumas perguntas permanecem sem resposta até hoje. Por que divergências claras nunca foram corrigidas? Qual foi o critério real para definir o que era confiável e o que poderia ser ignorado? Por que não houve revisões, mesmo quando inconsistências já eram visíveis nos próprios documentos oficiais? Essas perguntas não surgem de especulações externas, mas da análise do material produzido pela própria investigação. A ausência de respostas transformou o arquivamento em um ponto final burocrático, não em uma conclusão verdadeira. No fim, o que resta é a reflexão. Um caso pode ser encerrado no papel, mas isso não significa que ele esteja resolvido. Quando decisões são tomadas sem explicações claras, quando detalhes são ignorados e perguntas evitadas, a verdade não desaparece. Ela apenas fica suspensa esperando alguém disposto a olhar com mais atenção. Agora, depois de tudo o que foi apresentado aqui, a decisão não está nos arquivos, nem nos relatórios finais. Ela está com você. Se esse caso realmente foi resolvido ou apenas esquecido, cabe a cada um refletir. E se você acredita que histórias assim não deveriam terminar em silêncio, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e continue acompanhando, porque enquanto houver dúvidas, esse caso ainda não acabou.